Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. Direto ao assunto, aqui preparei um simulado com 50 perguntas para você estudar aqui comigo, para você passar na sua prova de legislação aqui de Massachusetts. Lembrando que você faz a prova em português, tá? Lembrando que a prova são 25 questões e você precisa acertar 18. Aqui você vai fazer comigo 50, tá? A gente tem que estudar mais, porque a gente não sabe exatamente quais das perguntas que caem, tá? Vamos lá, direto ao assunto, vamos aí comigo aí. Então, pessoal, começando aqui, simulado carteira Massachusetts, aqui no canal Dose Dupla USA. Primeira questão, aqui, ó, 1 de 50, tá? Vamos estudar 50 perguntas na regra de Massachusetts. Questão 1. Qual é o limite de velocidade em áreas residenciais em Massachusetts, quando não há placa indicando outra velocidade? Você já sabe? Dei 5 segundos para você pensar, tá? Então, a resposta certa é isso aqui, ó. Em Massachusetts, o limite padrão em zonas residenciais é 25, tá? milhas por hora, a menos que tenha outra placa indicando. Em vários pontos da cidade você vai ver uma placa falando sobre isso, que o limite é 25, unless, né, other posted, a não ser que tenha outra postada. Então, se tiver uma placa dizendo a velocidade, é a placa que diz a regra. Se não tem, 25, tá? No limite máximo de 25. Vamos na próxima. Ao se aproximar de um sinal vermelho, o que você deve fazer? Letra A, reduzir a velocidade e verificar o tráfego. Manter a velocidade e passar rápido. Letra C, parar completamente antes da faixa de pedestre. Ou letra D, parar somente se eu ver pedestre. Tá? A pergunta, tá? Preste atenção à pergunta. Então, a resposta certa, letra C. Ok? Ok, correto. Você deve parar completamente antes da faixa de pedestre, que é a stop line, em sinal vermelho, né? Óbvio. Em Massachusetts, questão 3. Em Massachusetts é permitido virar à direita no sinal vermelho. Aliás, em Massachusetts é permitido virar à direita no sinal vermelho. Letra A, não, nunca é permitido. Aí, sim, após parar completamente e verificar se está seguro. Letra C, apenas em vias de uma mão. Letra D, sim, sem precisar parar. Já sabem a resposta? Vamos lá. Em Massachusetts é permitido virar à direita no sinal vermelho, após parar completamente e verificar se está seguro. Letra B. Atenção com isso, tá, pessoal? Tem muita gente que chega e acha que pode entrar. Se a polícia estiver ali, pode lhe parar. Próxima. Questão 4. Qual é a distância mínima que você deve manter de um carro de emergência com sirene ligada? Letra A, 300 pés. Letra B, 200 pés. Letra C, 100 pés. Ou letra D, 500 pés. Lembrando que aqui a distância é em pés, tá? Então você faz a conta. A 33 centímetros, 300, vai dar 3 vezes 3, vai dar, entendeu? Você faz a conta. 200 vezes 3, 60, né? Então, resposta certa, 500 pés. O correto, a lei exige que mantenha pelo menos 500 pés de distância de um veículo de emergência com a sirene ligada. Então, pessoal, é proibido. Quando você dá passagem para uma ambulância, dá uma passagem para a polícia ou os bombeiros, você já ir atrás seguindo. No Brasil também é proibido, aqui também é. Então, eles pedem 500 pés, que vai dar em média de 150 metros. Questão 5. Quando um pedestre está na faixa de pedestres, você deve parar e ceder passagem ao pedestre. Letra B, buzinar para avisar o pedestre. Letra C, continuar se não houver risco imediato. Letra D, passar rapidamente antes do pedestre. Uma pergunta meio óbvia aqui, né? Quando o pedestre está na faixa de pedestre, você deve, letra A, parar e ceder a passagem. Aqui, correto. Em Massachusetts, o motorista deve ceder passagem ao pedestre na faixa do pedestre. Vamos na próxima. Qual é o limite de velocidade nas estradas escolares, school zones, estradas escolares, traduzindo na rua, você está passando em frente às escolas, enquanto as crianças estão presentes? Letra A, 15 milhas. Letra B, 25 milhas. Letra C, 20 milhas. Letra D, 30 milhas. Essa placa tem bastante perto das escolas. 20 milhas é o correto. Em zonas escolares ativas, o limite é reduzido para 20 milhas por hora quando as crianças estão presentes. Próxima. Questão 7.
o que significa um sinal de yield, que é C da passagem. Sinal yield é aquele triângulo, que é vermelho e branco, tá? Triângulo com a cabeça de ponta para baixo. O que significa essa placa? Pare completamente antes de continuar. Letra B, reduz a velocidade C da passagem ao tráfego que já está na via. Letra C, pare apenas se houver carro se aproximando. Ou letra D, você tenha prioridade. Já sabe a resposta? Reduz a velocidade e C da passagem. Ok? Correto. Yield significa que você deve diminuir a velocidade e dar passagem ao tráfego que já está na via ou que se aproxima. Vamos para a próxima. Qual é a penalidade por dirigir sem cinto de segurança em Massachusetts? Letra A, multa de $50. Letra B, multa de $100. Letra C, suspensão da carteira. E letra D, multa de $25. O que vocês acham? Letra D, multa de $25. A multa por não usar o cinto em Massachusetts é de $25 para o motorista. Vamos para a próxima. Questão 9. Crianças de qual idade devem usar a cadeirinha, que é o Child Safety Seat, em Massachusetts? Letra A, abaixo de 8 anos ou menos de 57 polegadas de altura. Letra B, abaixo de 6 anos. Letra C, abaixo de 10 anos. Letra D, abaixo de 5 anos. Resposta certa, letra A, com menos de 8 anos e com menos de 57 polegadas. Correto. Crianças menores de 8 anos ou com menos de 57 polegadas de altura devem usar a cadeirinha ou booster seat. Vamos na 10 agora. Qual é o limite de álcool no sangue? Tem essa sigla aqui, né? O BAC, BAC, para motorista com 21 anos ou mais em Massachusetts. Aqui tem uma tolerância mínima, tá, pessoal? Então, letra A, 0,05. Letra B, 0,10. Letra C, 0,08 e letra D, 0,06. A pergunta é para motorista acima de 21 anos, com 21 anos ou mais, né? Então a resposta certa é a letra C, 0,08. Correto. O limite legal de BAC para adultos de 21 anos a mais em Massachusetts é 0,08%. Acima disso é considerado dirigir bêbado, que é o aqui chama de DUI, né? Dirigir sob influência. E isso é muito grave. Lembrando, pessoal, que essa regra é de Massachusetts, tá? Se você está assistindo de outro estado, tem estado que a tolerância, que não tem tolerância, tá? Principalmente para menor. Vamos lá. Próxima. Vamos para 11 agora. Questão 11. Agora sim, ó. Para motorista menor de 21 anos, qual é o limite de álcool no sangue em Massachusetts? Letra A, 0,05. Letra B, 0,02. Letra C, 0,08. Letra D, 0%. Em Massachusetts, para menor de 21 anos, tem uma tolerância de 0,02. Aí, correto. Para menores de 21 anos, o limite é 0,02. Praticamente tolerância zero. Lembrando que tem estados que a resposta seria essa aqui, tá? Zero. Flórida é um dos estados que menor não tem tolerância de beber. Que é proibido, inclusive. Aqui também é proibido, mas tem essa mínima tolerância. Vamos lá. Vamos para 12. Questão 12. O que você deve fazer ao se aproximar de uma ferrovia sem sinais de avisos ativos? Você está se aproximando de uma ferrovia e não está piscando nem nada. Mas vamos ver o que tem que fazer. Letra A. Parar completamente sempre. Acelerar para cruzar rapidamente. Letra C. Continuar normalmente. Letra D, reduzir a velocidade, olhar os dois lados e só cruzar se estiver seguro. O que vocês acham? Letra D, dá aquela reduzida e olha com atenção os dois lados, aí sim você atravessa, tá? Mesmo sem sinais ativos, você deve reduzir a velocidade e certificar que não há trem se aproximando antes de cruzar. Questão 13. Qual o limite de velocidade nas highways, rodovias de Massachusetts, salvo indicação contrária? A velocidade, o limite máximo, né, nas highways de Massachusetts, a não ser que tenha uma placa dizendo outra velocidade. Mas o padrão aqui de Massachusetts na highway, letra A, 65, letra B, 55 milhas, letra C, 70 milhas
Letra D, 60 milhas. Em Massachusetts, o padrão é letra A, 65 milhas. Tá? Aí, se você está em outra pista que tem a placa, sei lá, rota 1 que é 50, tem umas que é 55, tá? Você tem que seguir a placa, tá? Mas as highways, o padrão, em média, é a 65. Próxima. Questão 14. Ao fazer uma conversão à esquerda, em um cruzamento, você deve, letra A, ter prioridade sobre todos. Letra B, parar completamente antes. Letra C, ceder passagem ao tráfego que vem em sentido contrário. Letra D, buzinar para avisar os outros motoristas. Você está indo e vai fazer uma conversão à esquerda. Você deve ceder passagem ao tráfego que já vem no sentido contrário. Correto. Quem vira à esquerda deve sempre ceder passagem ao tráfego que vem em sentido contrário. Vamos lá. Questão 15. O que significa a linha amarela sólida dupla no centro da pista? Duas linhas amarelas sólidas no centro da pista. Letra A, permitido ultrapassar com cuidado. Letra B, proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Letra C, indicação de área escolar. Letra D, linha de emergência. Resposta correta, letra B, proibido ultrapassar em ambos os sentidos. É isso aí. Correto, resposta certa. Linha amarela sólida dupla significa que é proibido ultrapassar em qualquer sentido. Tanto quem está indo para lá quanto quem está voltando. Próxima, vamos na 16. Em uma interseção sem sinais ou placas, quando dois carros chegam ao mesmo tempo, quem tem prioridade? Letra A, o veículo maior. Letra B, o veículo que está na via principal. Letra C, o veículo que chegou primeiro. Letra D, o veículo que vem pela direita. Sabem a resposta? Letra D, o veículo que vem pela direita. Correto. Quando dois carros chegam ao mesmo tempo, o que vem pela direita tem prioridade. Essa regra é aplicada também, tá, pessoal, no cruzamento com stop four-way, three-way ou all-way. Se você chegar igual, se o carro está na sua direita, você deve ceder a passagem. Se você está na direita do carro que chegou, você que tem a prioridade. Mas aí tem que usar o bom senso, saber se e perceber se a pessoa tem a noção da regra, né? Senão vai os dois de uma vez, aí dá errado. Vamos lá, 17. Quando deve acender os faróis em Massachusetts? Letra A, 30 minutos após o pôr do sol, até 30 minutos antes do nascer do sol. Letra B, a qualquer hora que desejar. Letra C, apenas em neblina. Letra D, apenas à noite fechada. Resposta certa, em Massachusetts você deve acender os faróis. Devem ser ligados no período de 30 minutos após o pôr do sol e até 30 minutos antes do nascer do sol. Né? Começou a escurecer, o sol já se cobriu, está começando a escurecer, você já deve ligar. E de manhã também, no contrário. Vamos lá, 17, agora 18. Qual é o comportamento correto ao ouvir a sirene de um veículo de emergência? Letra A, acelerar para sair do caminho. Letra B, passar imediatamente onde estiver. Aliás, parar imediatamente onde estiver. Letra C, puxar para a direita e parar até o veículo passar. Letra D, manter a velocidade e mudar de faixa. Qual é a resposta certa? Veículo de emergência é tudo, tá, pessoal? A ambulância, bombeiro, carro da polícia. Letra C. Você deve encostar à direita e parar até que o veículo de emergência passe completamente. Próxima. 19. O que é a lei Move Over em Massachusetts? Letra A, ceda passagem a pedestres. Letra B, ao passar por veículos de emergência parados no acostamento, mude de faixa ou reduza a velocidade. Letra C, mantenha a distância de bicicletas. Letra D, pare para veículos escolares. A lei Move Over, essa aqui, letra B. Correto. A Move Over Law exige que você mude de faixa ou reduza a velocidade, se não puder, ao passar por veículos de emergência no acostamento. Você identificou, a polícia está abordando alguém, ou está uma ambulância, ou está o bombeiro, você vê que ele está ali no acostamento, você está na última faixa da direita, a lei pede que você sinalize e vá para outra faixa, para deixar espaço. Mas se o trânsito estiver fechado, não tiver como,
você deve diminuir drasticamente, tá? Não passa na velocidade normal perto da polícia, que eles vão atrás de você. Ele passa o rádio e alguém lhe pega lá na frente. Quando o ônibus, lá 20, quando o ônibus escolar está parado com as luzes vermelhas piscando e o sinal de stop estendido, você deve: letra A, parar apenas se estiver atrás do ônibus, reduzir a velocidade e passar com cuidado, letra C, parar apenas se houver crianças visíveis, ou letra D, parar em ambos os sentidos da via. Isso acontece muito, né? A resposta certa, letra D, o correto. Em vias sem divisória central, todos os carros em ambos os sentidos devem parar quando o ônibus escolar aciona o sinal de stop. 21. Qual a distância mínima para sinalizar antes de fazer uma curva ou mudar de faixa? Vamos lá? Letra A, 100 pés. Letra B, 50 pés. Letra C, 200 pés. Ou letra D, 500 pés? Resposta certa, letra A, 100 pés. Que no Brasil, aproximadamente 30 metros. Ok? Da esquina, correto. Em Massachusetts, você deve sinalizar com pelo menos 100 pés de antecedência antes de virar ou mudar de faixa. Então é ilegal você deixar para ligar só na hora que você chegou na esquina, né? Isso também atrapalha a vida de todo mundo. Muitas vezes a pessoa está esperando para entrar, o carro está vindo, a pessoa não liga a seta, deixa para ligar na esquina. Se tivesse ligado, a pessoa já tinha tomado o destino. 22. O que você deve fazer se seu carro começar a derrapar? O skid, né? Letra A, frear forte imediatamente. Letra B, virar o volante na direção oposta. Letra C, virar o volante na mesma direção do derrapamento e tirar o pé do freio. Letra D, acelerar para sair do derrapamento. O que você deve fazer se seu carro começar a derrapar? Você deve virar o volante na mesma direção do derrapamento. Correto. Em caso de derrapamento, gire o volante na direção em que a traseira está indo e evite frear bruscamente. 23. Qual distância segura de estacionamento de um hidrante, né, fire hydrant, em Massachusetts? Letra A, 5 pés. Letra B, 10 pés. Letra C, 20 pés. Letra D, 15 pés. Resposta certa, letra B, 10 pés. Correto. É proibido estacionar a menos de 10 pés de um hidrante em Massachusetts. 10 pés, aproximadamente 3 metros, tá, pessoal? Você calcula na mente uns 3 metros e não para. Questão 24. O que significa uma seta verde no semáforo? Letra A. Apenas pedestres podem atravessar. Você deve aguardar o verde completo. Atenção ao tráfego que vem ao lado. Você pode seguir na direção da seta sem obstáculo. Então, vários semáforos têm a setinha verde, né? E quando ela está acesa, então você pode seguir na direção dela, né? Que geralmente é da esquerda. Correto. Uma seta verde indica que você tem passagem protegida na direção indicada. Outros veículos estão com sinal vermelho. 25. Em Massachusetts, é obrigatório usar luzes de neblina, a fog lights? É uma pergunta, tá? Em Massachusetts, é obrigado você usar luz de neblina, fog lights? Letra A. Não, mas são recomendadas em baixa visibilidade. Letra B. Sim, sempre que chover. Letra C. Não, são proibidas em via pública. E letra D. Sim, sempre após anoitecer. Em Massachusetts é obrigatório usar luz de neblina. Resposta certa, não é obrigatório, mas são recomendadas em baixa luminosidade. Ok? Correto. As luzes de neblina não são obrigatórias, mas são recomendadas quando a visibilidade está reduzida por neblina, chuva forte ou neve. Vamos lá, na 26 agora. Qual é o espaço mínimo que o motorista deve dar ao ultrapassar um ciclista? Letra A, 2 pés. Letra B, 1 pé.
Letra C, 3 pés. Letra D, 5 pés. Então, já sabem a resposta? Resposta certa, letra C, 3 pés. Correto. A lei de Massachusetts exige que o veículo mantenha pelo menos 3 pés de distância lateral ao ultrapassar um ciclista. Ou seja, pelo menos um mínimo de 1 metro, tá, pessoal? Vamos lá. 27. Se você for pego usando o celular na mão enquanto dirige em Massachusetts, qual a multa para a primeira infração? Letra A, $250. Letra B, $100. Letra C, $500. Letra D, $50. Já sabe a resposta? Letra B, correto. A primeira infração por usar um celular na mão, handheld, é de $100. E as multas aumentam em infrações subsequentes, tá? Então, para a primeira é $100. Já a segunda já vai ser outro valor. Vamos para 28. O que é o right of way em uma rotatória? O roundabout. O direito, né, de caminho. A preferência. Right of way é tipo a preferência. Letra A. Quem entra primeiro tem preferência. B. Veículos maiores têm preferência. C. O tráfego à direita tem preferência. D. Os veículos que já estão na rotatória têm preferência. Letra D. Em uma rotatória, quem já está circulando dentro dela tem a preferência sobre quem está entrando. Ok? Vamos à próxima. O que você deve... Você está se aproximando de um cruzamento com sinal amarelo piscando. O que é isso? O que isso significa? Letra A, proceda com cuidado, reduza a velocidade. Letra B, pare imediatamente. C, dê passagem ao tráfego que se aproxima. D, acelere para passar antes do veículo. Letra A, proceda com cuidado e reduza a velocidade. Aqui, ó. O amarelo piscante indica que você deve proceder com cuidado e atenção redobrada. Geralmente, quando tem um sinal amarelo piscante na sua frente, onde você vai passar, o lado oposto, o lado que cruza, está com o vermelho piscante, que é para fazer o stop. Então, eles vão ter que parar o stop, mas você tem que ir com atenção, que pode ser que as pessoas não entendam, tá? Que muitas vezes está só a luz vermelha piscando e não tem a placa de stop. A luz vermelha piscando tem que fazer o stop. Questão 30. Quantos pontos negativos acumulados resultam em suspensão da carteira em Massachusetts? Letra A, 5 pontos. Letra B, 7 pontos. Letra C, 7 pontos. Ou letra D, 12 pontos. Resposta certa, letra C, 7 pontos. Em Massachusetts, acumular 7 ou mais pontos negativos em 2 anos resulta em suspensão da carteira. Ok, pessoal? E tem que fazer um curso para reativar. Vamos lá, 31. O que você deve fazer ao ver uma luz amber amarela sólida no semáforo? Letra A. Você vem dirigindo, a luz amarelou, né? Ficou dura, amarela. Acelerar para passar. Preparar para parar se for seguro fazê-lo. Continuar normalmente ou parar imediatamente. Resposta certa. Letra B, correto. Amarelo sólido significa que o sinal vai mudar para vermelho. Prepare-se para parar se for seguro. Essa é uma das questões no dia a dia que as pessoas mais têm dúvida. Amarelou, tem que meter o pé no freio? Não, se você frear de vez, você pode causar um acidente. Alguém bater atrás de você, ou você só simplesmente parar depois da faixa no meio do cruzamento. É uma decisão muito rápida. Se você está longe da faixa ainda, dá para parar com segurança e diminuindo e parar, é o certo a fazer. Senão você deve seguir. Às vezes a pessoa é parada, aí o policial quer criticar você. Ah, você parou no amarelo, passou no amarelo. Aí você tem que saber dizer, não estava seguro eu frear de uma vez.
Eu ia parar no meio do cruzamento ou arriscar um acidente atrás. Mas se está livre, você para. Se está seguro, você para. Tá? Se você está muito perto da faixa de pedestre e está com a velocidade que vai passar em segurança, o certo a fazer é passar, né? Uma decisão difícil, mas é isso aqui. Só deve parar se for seguro fazer. A 32 agora. Qual é o limite de velocidade em vias de mão única, a one-way streets, em áreas urbanas? Letra A, 30. Letra B, 20 milhas, né? Letra C, 35. Ou letra D, 25 milhas, salvo outra indicação. Funciona para todas as ruas, né, de Massachusetts. 25 milhas, a não ser, é o padrão de Massachusetts, a não ser que tenha outra indicação. Ok? Em vias urbanas, incluindo a de mão única, o padrão é 25 milhas, a menos que haja uma placa indicando outro limite. Se tiver uma placa de 20, tem que ser 20. Se tiver de 30, é 30. Se tiver 35, é 35. 33. Quando é proibido usar a buzina em Massachusetts? Letra A, para expressar raiva ou frustração no trânsito. A pergunta, tá, pessoal? Quando é proibido? Letra B, ao se aproximar de animais na via. Em situações de emergência. Para avisar pedestres em perigo. Quando é proibido usar em Massachusetts? Então tá, para não se confundir, tá? Resposta certa, letra A, né? Para expressar raiva ou frustração no trânsito. Mas, infelizmente, é o que a gente mais escuta aqui. Eles metem a mão na buzina, eles não sabem dar um alertinho, um bip, não. Eles têm que apertar para descontar a raiva e fazer a pessoa se sentir mal. Correto. A buzina não deve ser usada para expressar impaciência ou raiva, apenas para evitar acidentes ou alertar sobre perigo. 34. O que deve ser feito ao estacionar em uma ladeira inclinada para baixo, downhill, sem meio fio, descendo? Essa questão também é perguntada na prova prática, na prova de rua. Ele pergunta, como é que você estaciona com segurança descendo? Letra A, vire as rodas para a esquerda. Letra B, deixe as rodas retas. Letra C, vire as rodas para a direita, né, para o lado do acostamento. Letra D, não é permitido estacionar em ladeiras. A resposta certa aqui é essa bem óbvia. Estacionar descendo, vire as rodas para a direita, né, para o lado do acostamento. Isso a pergunta é referente a você estacionar do seu lado certo, no seu lado direito da rua, tá? Por isso que está dando parênteses aqui, ó, para o acostamento. Você está descendo, seu carro está do lado direito da rua, vira a roda para a direita. Se tiver meio fio, ele vai topar no meio fio. E se não tiver o meio fio, ele vai entrar e vai parar em algum lugar. Correto. Sem meio fio, vire as rodas para a direita, do lado do acostamento. Tanto em ladeiras para cima, quanto para baixo, para o carro não rolar para a via. Então, subindo também, sem meio fio, tem que girar para a direita, tá? 35. Para obter carteira de motorista em Massachusetts, um solicitante com menos de 18 anos precisa ter quantas horas de prática? Letra A, 30 horas. Letra B, 40 horas, incluindo 10 horas noturnas. Letra C, 20 horas. E letra D, 50 horas. A resposta certa é essa aqui, ó. 40. A letra B. Correto. Menores de 18 anos precisam de 40 horas de prática supervisionada, sendo 10 delas à noite, antes de tirar a carteira. Então, vai dirigir 30 horas de dia e 10 é obrigatório ser à noite. Próxima. 36. Qual é o significado de uma linha branca sólida na estrada? Uma linha branca sólida na estrada. Letra A, obrigação de parar. Letra B, indicação de área escolar. Letra C, permissão para ultrapassar. Letra D, desencorajamento de mudança de faixa. A resposta certa, letra D, né? Não fazer ultrapassagem. Correto. A linha branca sólida significa que a mudança de faixa é desencorajada, mas pode ser necessária em algumas situações. Isso, geralmente, essa linha sólida branca aparece em vias, tem duas faixas, ou três, você está se aproximando do semáforo. Está lá, durante o trecho anterior você consegue ultrapassar, de repente a linha fica sólida. Então, aquele pedaço ali que já está muito próximo do semáforo é aconselhado
a não fazer ultrapassagem. Próxima. Questão 37. O que você deve ligar o pisca-alerta, o hazard lights, em quais situações? É o triângulozinho vermelho, tá? A luz que liga as 4 setas. A gente chama, panic light, é luz de emergência, a gente chama no Brasil. Aí, letra A. Quando o seu veículo está parado de forma inesperada e pode representar perigo. Letra B. Ao dirigir lentamente em qualquer situação. Letra C. Apenas em caso de acidente grave. Letra D. Para avisar outros que você vai virar. Letra A. Quando o seu veículo está parado de forma inesperada e pode representar perigo. Correto. Os pisca-alertas devem ser usados quando o veículo está parado na via ou no acostamento e pode representar risco aos outros motoristas. 38. Qual é a distância mínima permitida para estacionar de uma esquina, né, uma interseção, em Massachusetts? Letra A, 10 pés. Letra B, 15 pés. Letra C, 20 pés. E letra D, 25 pés. A distância mínima permitida para estacionar de uma esquina. Resposta certa, letra C, 20 pés. Correto. É proibido estacionar a menos de 20 pés de uma esquina ou interseção em Massachusetts. O que significa a placa octogonal vermelha com a palavra stop? Letra A, reduza a velocidade. Letra B, pare completamente, verifique o tráfego e só avance quando seguro. Letra C, dê passagem ao tráfego da esquerda. Letra D, ceda passagem aos pedestres apenas. A placa octogonal com a palavra escrita stop é a letra B. Parada completa obrigatória. Você deve parar completamente antes da linha, verificar o tráfego e só avançar quando estiver seguro. 40. Em Massachusetts, ao envolver-se em um acidente com danos materiais acima de $1.000, o que é obrigatório? Letra A, ligar para a polícia imediatamente. Letra B, nada, é opcional. Letra C, apenas trocar informações com o outro motorista. Letra D, reportar o acidente ao RMV, né? Registry of Motor Vehicles, em até 5 dias. Qual é a resposta certa aqui? A letra D. Reportar. Correto. Acidentes com danos acima de $1.000 ou conferidos devem ser reportados ao RMV em até 5 dias corridos. 41. Qual é a velocidade máxima permitida em vias urbanas onde não há placa de limite em Massachusetts? Letra A, 25 milhas. Letra B, 35 milhas. Letra C, 30 milhas. Ou letra D, 40 milhas. (25 milhas). Em áreas urbanas sem placa de limite, o padrão é 25, conforme o Código de Trânsito de Massachusetts. Essa pergunta já caiu, né? Está sendo só perguntada de outra forma. 42. Um motorista de Massachusetts está obrigado a ter em mãos durante a condução apenas o documento do carro, apenas a carteira de motorista, a carteira de motorista e registro do veículo e comprovante de seguro, apenas o comprovante de seguro. Resposta certa, letra C. O motorista deve portar carteira válida, registro do veículo e comprovante do seguro obrigatório. Só que os policiais na prática só pedem carteira e registration, porque quando eles já checaram o carro, já viu que tem seguro. Senão ele já vai falando e já vai rebocar também. Vamos lá na 43. Em Massachusetts, qual é o seguro mínimo obrigatório para veículos?
Letra A, apenas seguro de danos ao próprio veículo. Seguro de responsabilidade civil. Letra C, seguro total, okay? Full coverage. E letra D, nenhum seguro é obrigatório. O mínimo é a letra B. Correto. Todo veículo registrado em Massachusetts deve ter o mínimo o seguro de responsabilidade civil. Ok? 44. Qual a distância mínima que você deve manter de um veículo à sua frente em condições normais? Letra A, comprimento de um carro. Letra B, 2 comprimentos de um carro. Letra C, 3 comprimentos de carro, né? 3 tamanhos de um carro. Ou letra D, a regra dos 3 segundos de distância segura. Aqui em Massachusetts, você deve usar a regra dos 3 segundos. Correto. A regra dos 3 segundos é o padrão recomendado. Escolha um ponto fixo e o carro à frente deve ter passado por ele 3 segundos antes de você. Infelizmente, muita gente gosta de andar colado, né? Que é gating. 45. O que você deve fazer ao ultrapassar um veículo na estrada? Letra A. Passar pelo lado esquerdo, certificando que é espaço suficiente. Letra B. Passar pelo lado direito sempre. Letra C. Buzinar antes de ultrapassar. Letra D. Piscar o farol antes de ultrapassar. Resposta certa. Letra A. Passar pelo lado esquerdo, certificando isso aqui. Correto. Em Massachusetts, a ultrapassagem deve ser feita pelo lado esquerdo, garantindo espaço suficiente e visibilidade. É igual no Brasil. 46. O que acontece com a carteira de um motorista que recusar o teste de bafômetro em Massachusetts? Breathalyzer. Letra A. Nada. Recusar é um direito. Letra B. Multa de 500. Letra C. Suspensão automática da carteira por 180 dias. E letra D. Prisão imediata. Resposta certa. Letra C. Correto. Recusar o bafômetro em Massachusetts resulta em suspensão automática da carteira por 180 dias para a primeira recusa, podendo ser maior em casos subsequentes. 47. O que significa? Qual é o significado de uma linha amarela tracejada no centro da pista? Letra A. Proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Letra B. Permitido ultrapassar quando seguro. Letra C. Apenas veículos de emergência podem ultrapassar. Ou letra D. Indicação de curva perigosa. Resposta certa. Letra B. Correto. A linha amarela tracejada indica que é permitido ultrapassar quando estiver seguro para fazer. Ok? 48. 48. Ao estacionar em uma ladeira para cima, o uphill, com meio-fio, como as rodas devem ficar? Letra A, viradas para a direita. B, retas, paralelas com meio-fio. Letra C, viradas para fora da via. Virada para a esquerda em direção à via. Então, uphill with curb, subindo com meio-fio, resposta certa. Isso também perguntam na prova prática. É subida com meio-fio é para esquerda. Lembrando, né? Ó, esquerda em direção à via. Então ele está relacionando que o carro vai ter que parar, tá parado do lado direito da rua. O meio-fio vai estar à direita do motorista. Correto. Ladeira para cima com meio-fio, vire todas as rodas para a esquerda em direção à rua, à via, né? Para que o carro encoste no meio-fio se o freio falhar. 49. Em Massachusetts, motorista com Learner's Permit, autorização de aprendiz, podem dirigir sozinhos. Pergunta. Letra A. Né? Eles podem dirigir sozinhos, quem tem só o permit, que passou nessa prova que você está estudando, você vai ter direito de dirigir sozinho, você vai saber agora. Letra A. Não. Deve sempre estar acompanhados de motorista licenciado com 21 anos ou mais. Letra B. Sim, mas apenas durante o dia.
Letra C, sim, em qualquer horário. Letra D, sim, apenas em áreas residenciais. A resposta certa é a letra A, é não. Você passa na prova do computador, mas não tem direito de dirigir sozinho, porque você tirou o permit do aprendiz. Você tem direito de aprender ou dirigir acompanhado de alguém com mais de 21 anos. Tá aqui, ó, né? Não pode dirigir sozinho, precisam sempre de um motorista licenciado com 21 anos ou mais no banco do passageiro. E agora, pessoal, chegamos na última. Qual é a distância mínima para estacionar de uma passagem de nível, a Railroad Crossing, em Massachusetts? Passagem de nível, que chama no Brasil, é a linha férrea, tá? Cruzamento do trem, tem a linha que corta a sua rua, que você está passando. Então, o mínimo de estacionar em Massachusetts. Letra A, 10 pés. Letra B, 15 pés. Letra C, 50 pés. Ou D, 25 pés. A resposta certa é a maior, 50 pés, tá? Correto. É proibido estacionar a menos de 50 pés de uma passagem de nível ferroviária em Massachusetts. É 15 metros, tá, pessoal? 50 pés é 15 metros. Então, vamos ver aqui o resultado. Aqui você... se você quiser o link disso aqui, você escreve aqui no canal. Se inscreve, né, no canal, vai dar essa força, comenta aí. Você vai dizer, eu quero o link, porque eu fiz e deixei, eu fiz essa coisa aqui, né? Eu usei inteligência artificial para preparar esse simulado e eu fiz com o link. Eu posso te enviar se você quiser ficar estudando, tá? Ou então você fica assistindo aqui o vídeo que vai também ajudar o canal. Quanto mais você assistir aqui, porque as perguntas e as respostas vão ser as mesmas, tá? Aproveita, vamos ver o resultado. Aí, aprovado, hein? 50 de 50. Quando terminar, você pode só clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, refazer, ele volta para o começo, aquela mesma pergunta. Então você se inscreve aí, ajuda a gente aqui do canal, né? Assiste aqui. Então, pessoal, depois que você passar aqui, aprendeu ali no simulado e passar na prova do computador, você vai ter que fazer a prova prática. Aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando como você agenda o seu road test. E aqui no canal você tem um vídeo mostrando o que você tem que fazer no road test. Temos as videoaulas aqui, o road test completo. Tem também separados, só a baliza, só a ré, só o 3-point. Essas perguntas que tiveram aí sobre estacionar subindo a ladeira, estacionar descendo, a gente tem um vídeo mostrando na prática como é que deve fazer, que você tem que executar. Aqui na prova de computador você responde, mas na prática você tem que mostrar fazendo no carro. Então todos os quesitos, passo a passo, e muitos outros vídeos com dicas de dirigir aqui nos Estados Unidos, especificamente Massachusetts. Tem para a Flórida, tem para Nova York, mas aqui o foco mais em Massachusetts. Tem uns stop, como fazer, como dar preferência àquela placa que foi perguntada aqui na prova, mas tem o vídeo mostrando na prática, a placa e mostrando como você tem que fazer. Quando a seta está amarela piscando, tem outro vídeo nesse mesmo da preferência, você tem que aprender, você tem que saber dirigir, como virar no vermelho para a direita. Também temos os vídeos aqui, tá? Tem tudo aqui para você aprender e se dar bem, dirigir com segurança e não ter problema aqui em Massachusetts, tá bom?